Fala, turma! Fala, galera! Muito, assim, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos começando aqui mais um episódio do Pod 2Cast. Comigo, David Max. Grande David, beleza, garotão? E aí, gente, massa? Massa demais. A gente está começando aqui mais um episódio, sempre agradecendo, claro, aos nossos parceiros. Um abraço enorme aí para Verde Frute, para Tradição Comedoria, para Líder também, que está aqui com a gente. Telecom, né? Internet perfeita, show de bola. Pessoal da Doce Presentes também, sempre tá Pessoal da Doce Presentes, enfim, tudo isso aqui para trazer para você entretenimento, entrevistas leves, engraçadas, com pessoas inteligentes. Não é o nosso caso, o meu de David Max. Não, eu sou inteligente. Você é inteligente, Muito, né? muito. Eu sou limitado. Não, eu sou inteligente. Eu estou sempre Quer aprendendo. fazer um teste aqui agora? Tô brincando, né? Não quero. Não precisa fazer teste nenhum agora não pra provar isso, não. David Max, Fala, querido. tô muito feliz, cara. Também. Tô muito Número feliz 2, porque... Episódio 2 do Episódio nosso 2 podcast. no nosso podcast, e a gente não poderia começar melhor do que com esse cara que Que a gente queria já desde há o muito começo, tempo, desde o começo e tal, né? Sou muito fã dele. entrevistar. Já entrevistamos algumas vezes na Hits, né, na rádio, e em eventos também, na feira que teve lá no Centro de Convenções. E é com muita Não, alegria. antes de você apresentar, eu queria dizer o seguinte, ó. Esse cara é fera. Fala o currículo dele Ó, aí. biografia. Hipnoterapia avançada de neurociência do método Hansamas do Instituto Hamilton. Hipnose, eu vou dizer porque eu leio muito bem as coisas aqui. Hipnose clássica do Instituto BBC, coaching e consultoria. Hipnose clássica do IATC, International Alliance of Coach in Training. Sentiu, cara, em meu inglês? Show de bola, hein? Onde, ó, o cara trabalha com treinamento corporativo e desenvolvimento humano. Desde 2016 é formado em licenciatura em música na Universidade Federal de Pernambuco. Fora isso, o cara tem diversas técnicas nas áreas de psicologia, administração e gestão de pessoas. É quase um Marvel! Quase um Superman! Senhoras e senhores, Leandro Silva, psicoterapeuta. Muito bem! Gente, o cara é quase um Homem de Ferro. Tá brincando, Olha, velho? no corredor aqui do nosso estúdio tem uma fila de gente querendo ser hipnotizada. Exatamente, Coisa exatamente. É uma fila de pessoas. É quase um desafio Leandro, pra querido, você. muito Que obrigado bom. aí pela sua presença aqui no nosso, abrilhantando o nosso podcast. Muito bom, velho. Muito bom ter você. Você é um cara que a gente admira demais, né? E você tem um currículo enorme. A gente vai tentar falar de tudo aqui, né? No nosso tempo aqui. Hipnoterapia e neurociência. Fala um pouco pra gente aí desse serviço belíssimo que você faz. Peraí, mas antes disso, Ah, podcast tem um monte por aí. É. Todo mundo que tem uma câmera pode fazer um podcast. Agora, fazer um podcast com quem traz essa experiência de rádio, com pessoas qualificadas, não é para todo mundo. Então, eu queria agradecer de verdade. Obrigado, Porque obrigado. é uma linguagem diferente. E aí, o cara, às vezes as pessoas se metem a fazer, acha que botar o microfone e uma câmera é fazer É fácil, entretenimento. né? É fácil, É. entendeu? E falar qualquer coisa. E não é tão fácil assim, né? E aí eu queria agradecer a vocês, querido. assim, a gente oportunidade. agradece, obrigado. cara. Parabenizar pela iniciativa. Isso. Né? E eu acho que é esse tipo de projeto que vai engrandecer, vai nivelar por cima os podcasts, entendeu? Isso. Então, parabéns. Obrigado, Muito obrigado, parabéns, Leandro. muito obrigado. Cara, Obrigado. Já me senti hipnotizado. Que bom. E só para completar aqui, Tem mais? tem mais umas coisas. Tem mais, bicho? É porque... o cara não é fraco não, velho. É porque é o seguinte, tanto o trabalho com saúde, como o trabalho com a mente humana, e neurociência nem se fala, você não pode parar, né? Então, atualmente eu estou finalizando uma formação em neuropsicologia, Uau. né, que hipnose é mente humana e tem tudo a ver, né? Neuropsicologia, eu estou no meio de uma pós em neurociência, né, que são coisas um pouco diferentes, e iniciei agora uma formação para operar um equipamento que chama neurometria, e a gente pode falar um pouquinho mais nele. Sim. Mas, a grosso modo, é o seguinte, então já começa com coisas muito no nosso programa. Mas esse é um equipamento que precisa ser divulgado. A grosso modo é o seguinte, depois a gente fala um pouquinho mais. Tá. Tudo que acontece no nosso corpo, né, falando em emoções, por exemplo, se você fica triste, se você fica feliz, se você está tenso, se você está estressado, apesar de serem reações subjetivas, Certo. né, mas isso tem reações
físicas e químicas no nosso corpo. Existe a bioquímica do corpo. Então, se você está feliz, tem um neurotransmissor que faz não sei o quê, tem uma substância que faz não sei o quê. Então, eu costumo dizer que isso é o hardware. E isso tem como ser observado, mensurado, né, e examinado. Então, esse equipamento que eu estou fazendo a formação para poder operar, ele vai dar diagnóstico, né, de como funciona a sua mente. Então, ele mostra a sua mente em tempo real. Que show. Não, é sensacional. É Mostra como, sua- se fosse um raio-x? Raio-x não, é como se fosse uma... Não sei se eu posso falar... como é que fala? Melhor que o raio-x hoje em dia. ultrassom. Um ultrassom? É mais ou menos isso. E ele tem inúmeras vantagens, que primeiro é um processo que não é invasivo, ou seja, você não precisa injetar nada. Você põe ali um sensorzinho na cabeça, você põe um sensorzinho aqui nos dedos, e ele vê basicamente 4 coisas. O funcionamento cerebral. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem problema de concentração, memória, né, de cognição, assim, ela não consegue assimilar certos conteúdos. E não necessariamente é um problema subjetivo. Pode ter um problema aqui no cérebro mesmo. Sim. Entendeu? Porque o cérebro faz parte do corpo. A gente tem Isso. o hábito de dizer que é corpo e mente, Sim. né, mas é tudo uma coisa só. É tudo Mas uma pode máquina. também ser um problema subjetivo? Pode Existe também. isso? Existe. Entendeu? Então, a nossa mente é como se... imagine esse pontinho aqui que a gente conhece. A mente é essa sala. Certo. Entendeu? Então, o que eu fazia, o que eu continuo fazendo com a hipnoterapia, eu costumo dizer que eu mexi apenas no software. Então, é no subjetivo. Com esse equipamento agora, eu vou poder comprovar não só a questão subjetiva da hipnose, da hipnoterapia, mas como também dar esse diagnóstico se tem alguma coisa no hardware, ou seja, na parte objetiva, funcional do nosso corpo. Entendeu? Tudo interfere na nossa mente. Se você não tem oxigênio suficiente, se você não respira bem, isso compromete a sua concentração, a sua cognição. Se você não se alimenta bem, isso compromete o funcionamento cerebral. Se você toma água, até a água interfere. Sabe essas águas de R$10, Sim. um copinho? Sim. Pronto. Isso interfere, inclusive, na nossa cognição, sabia? Não sabia. Porque disso. tem o fator, o pH da água. Ah, Entendeu? Então, por isso que essas águas são mais caras, não só pelo Você está dizendo no positivo, né? Você está dizendo que ele interfere positivamente, né? tanto é que a embalagem delas é de vidro, Voz. entendeu? Tem a água Voz aí, da Tem um Noruega, que é a melhor monte, água do mundo. É. dizem. Qual é o nome dela? Voz. Voz? Voz. Porque 800 ml. assim. não, é um negócio Voz. que isso interfere, inclusive, na nossa cognição, entendeu? Mas, cara, você é músico também, né? É, O que veio primeiro? O Leandro músico ou o Leandro psicoterapeuta? Ou você dançava caboclinho, maracatu? O que você Também. fazia? Também? Mentira, pô. Tu é guitarrista, né, Leandro? Mentira, cara. a Ué, minha história é assim, baixista. eu sou guitarrista. Guitarrista, de ó pra aí. formação. Vamos fazer uma banda, pô. É. Bora. Fazer O uma que você banda. toca? Eu canto. Eu vou empresariar aqui, eu nem toco nem canto, eu sou Não, horrível, vai ter não que canto tocar. nem. Não, vai ter que Não, tocar cantei em alguma coisa, chuveiro. né? Mas É o como é que é? seguinte. Você começou primeiro? Então, a história é o seguinte, eu sou formado em música pela Federal, então Sim. eu comecei a tocar violão com 8 anos de idade. Certo. Né? E aí fiz o conservatório, que é o nível Graças médio a ali. Deus que eu disse que não tocava violão. Vai que eu falo esse negócio. O cara começou a tocar com 8 anos de E idade. ainda não aprendi, aos E ainda não 46. aprendi. Querido, Sério mesmo? muito bom, muito bom. É impossível, A ninguém humildade é aprende. impressionante do ser humano, vai. E aí, nessa linha, olha aí, ó. Agora! What's in the morning? How do you go? Ela vai- Essa guitarra é boa? Essa guitarra é boa? Você quer que eu fale Não, minta. a verdade? Não, quero que ou você a minta. mentira? Não, quero que você É. minta. É sensacional. Deixa ela aqui, gostei, deixa ela aqui. Ô, Deixa ela Leandro, aqui, veja deixa a aqui. agilidade da nossa produção, né? Não, a produção é sensacional, pô. Show de bola, Veja né? só, O que a gente É fala já vai eficiente, chegando. Isso se chama eficiência e eficácia. Veja só. Eficácia, né? Não Veja é só... E veja só como as coisas são. Estou com vontade de comer um filé parmegiano. Vê, quantos Daqui a segundos pouco vai chegar. Depois você chega. Não, André, tô brincando. Eu não tô, não. Mas Então, aí você começou. Voltando ao seguinte, né, eu vou fazer uma linha horizontal para Ah. ser breve. Eu comecei como músico, Ah. né? Me formei em música pela Federal, enfim. Trabalhei até mais ou menos os 30 anos de idade, exclusivamente com música. Com música? Com música. Conseguiu né? sobreviver. Consegui sobreviver. Você é um valente. Sou. E aí é onde caiu uma certa ficha, porque não só a música, mas a arte em si ela é muito cruel, né? E a remuneração não é justa com a Sim. maioria das pessoas. Verdade, É. falou tudo.
E, enfim, aí eu passei a dizer, o que eu vou fazer? Eu não gosto, eu não queria sair do ambiente da arte e tal. Então, eu montei uma empresa de eventos corporativos. Legal. E aí eu passei a fornecer todo tipo de serviço e produto para evento. Então, buffet, decoração, treinamento ainda não, né? Passei 4 anos com isso. Lá para 2016, eu preciso de algo que agregue valor, né? E foi onde eu descobri o treinamento corporativo. Eu sempre gostei muito do comportamento humano, sempre, Sim. né? E aí eu passei a trabalhar, além dos eventos corporativos, né? Não deixei de ser músico, continuei sendo músico, mas eu tive a flexibilidade de trabalhar com música com quem eu quisesse, aonde eu quisesse. Inclusive, sem receber. Né? Então, eu tive essa liberdade, essa independência musical. De fazer porque gostava. Fazer porque gosto. Infelizmente, eu digo, se tornou um hobby, a música. Né? Infelizmente mesmo. Mas, enfim, eu também gosto muito de trabalhar com os eventos. Eu tenho uma vantagem de nunca ter feito nada que eu não gostasse. Sim. Né? E aí, passei a trabalhar com treinamentos corporativos. Então, tinha uma equipe que não era só eu. Eu fazia essa mediação da minha empresa com o cliente e tinha um arte educador, né, que desenvolvia as dinâmicas de grupo e tinha uma psicóloga que acompanhava. Então, éramos 3 na equipe. E aí fizemos vários treinamentos com o pessoal de Ambev, de Pão de Açúcar, grandes empresas, fizemos vários. Sim. Eis que veio a pandemia. E aí? Né? Eis que veio a Na pandemia. pandemia, tu deu o pulo do gato. E na pandemia, eu já tinha o hábito, eu continuo com o hábito até hoje, então eu separo horários do meu dia, um horário para ler coisas aleatórias, né? E outro horário para estudar coisas específicas. Eu já tinha esse hábito antes. E outro horário para estudar, para trabalhar, enfim. Chegou na pandemia, você não podia fazer nada. Nada. Você virasse para o lado, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Verdade. Aquele negócio. E eu passei o dia inteiro lendo e estudando. Não tinha outra coisa para fazer. Entre essas leituras e estudos, eu vi hipnose. Mas isso é interessante. Eu vou ler. E eu tinha visto uma entrevista muito massa com um cara chamado Pyong Lee. Ele é bem famoso, até participou do Big Brother e tal. Isso. Né? O chinesinho. É o chinesinho, sei. Com um cara que eu admiro muito, que é Pondé, Luiz Henrique Pondé, que é um desses filósofos mais novos e tal. Eu sempre acompanho o Pondé. E a entrevista foi muito bacana. Isso ficou ali na minha mente. Quando eu lembrei de hipnose, eu revi essa entrevista e tal. Aí fiz o curso de hipnose. Né? Depois eu falo a diferença entre hipnose e hipnoterapia. Fiz o curso de hipnose online. Lógico que foi uma merda. Né? Mas despertou. Mas eu digo, o curso em si era fraco. Mas eu digo, pô, isso é bom, cara. Isso tem muito fundamento. Né? Assim que flexibilizou, eu fui fazer um curso de hipnose presencial, que eu costumo dizer que é desonline, né? Mas a gente queria agradecer a você que vendeu o curso ele, que foi uma merda, entendeu? Mas que você incentivou. Incentivou. Não, por que eu preciso corrigir isso? Não, mas eu entendo. Porque Eu entendo. a questão, tem coisas que não dá para você fazer online. Porque a hipnose em si é uma coisa muito simples. Só que você precisa praticar. Lógico. Se você não pratica, você não vai entender aquilo. Imagina você entendeu? fazendo um curso de culinária online. Não, faz Pegue a farinha de trigo. Não, mas dá, isso aí dá pra fazer, Não, David. você não Até dá não. Dá, mas é que tá. Porque você vai Dá. testar. Hipnose é que é complicado. A né? vítima, quem vai provar é você. Mas imagina você fazer um curso de direção, Direção. por exemplo, online. Entendeu? Tem alguns cursos que não tem EAD, né? Tá, culinária dá, deu fora. Tem alguns cursos que não tem. O problema não é ser EAD, é ser exclusivamente EAD. Sim. Entendeu? Você precisa praticar. Não tem como não ser. E aí, eu fui fazer essa prática. Disse, meu irmão, sensacional isso. Aí me encantei pela hipnose. Né? Dadas as devidas proporções, porque o curso em si, esse que eu fiz, ele tinha uma metodologia ainda arcaica. Sim. Né? Para o que eu viria a conhecer depois. E aí foi quando eu descobri a hipnoterapia. Que é hipnose clínica ou não? Não, essa diferenciação precisa ser feita. Né? Porque, grosso modo, hipnose clínica, ela não tem eficácia. Eu explico já. Tá. Qual a grande diferença dessa metodologia, inclusive de hipnose, que eu aprendi nesse curso e do que eu desenvolvi depois, no curso de hipnoterapia. Certo. Né? E aí foi quando eu descobri um cara, o nome aqui que foi difícil ler, que é um cara chamado Rafael Krais.
Rafael Crash, exato. Cadê? E aí No Instituto. esse cara mudou, Isso. né? Esse cara mudou tudo assim, porque ele traz uma nova perspectiva Ah. com relação à hipnose e à hipnoterapia, né? Aí tem a parte online que você vai vendo e você vai para lá. Então eu passei 10 dias lá, de 8 da manhã a 10 da noite. Entendeu? Um intensivão, assim, de você não só praticar, mas... E aí tem aulas de neurociência. É muito bom, né, quando é Irmão, assim, é cara. sensacional. Você dá uma evoluída maluca. Não, e o curso, entendam que você não tem noção. Como foi em Santa Catarina, eu fiz ponte São Paulo, Santa Catarina. Na volta, São Paulo, Recife. Peguei lá 6 horas de baldeação. É. Tem uma amiga minha que mora em São Paulo e o filho dela com depressão. Preste atenção. Eu saí do curso, o primeiro caso que eu peguei foi esse filho com depressão. Tu saísse empolgado? Meu irmão, Você louco! eu já cheguei Meu amigo, empolgado. acho que o cara pensa, Não, né? Não, sangue nos a olhos, partir né, de velho? agora... Na primeira aula, Vou você já partir fica... Cara, Fica agora louco. você já tinha isso, só que você não tinha despertado ainda. Então, Porque- eu gostava da mente Não é humana. muito de procurado, né, comportamento. Leandro? Não, não é muito procurado. Porque as pessoas ainda têm a mentalidade de achar, primeiro que elas não pesquisam, né? As pessoas não pesquisam. E elas ainda acham que hipnose é uma coisa mística, que é uma coisa, que é um poder, nada disso. E aí, eu trago uma reflexão aqui. Vocês são comunicadores, já trabalham com rádio há muito tempo. Ah. Me digam uma coisa. Alguma vez na vida de vocês já viram, né, dizer que alguém foi hipnotizado e cometeu um crime, ou que alguém Não. hipnotizou alguém para dominar... Pra fazer o mal, alguma coisa Não assim. existe. Na série dos vampiros, cara. A Na- cara de Ari... Dos vampiros. A cara de Não, Ari eu vou foi chegar ótimo, bicho. eu vou chegar nesse Esse ponto. bicho está falando sério, cara. Não. Aí ele olhou assim pra mim e disse assim, tu não falou isso, não. Não, mas foi bom você ter falado isso. Tá vendo que foi bom, cara? Foi bom, Ari. E eu vou explicar por Ah, quê. para com isso. E aí você pergunta, existe evidência de que alguém tenha cometido crime? Ou... Não. Existe? Não existe. Nenhuma. Zero. Nem na mentira. Ó, eu tava assim, mas fui hipnotizado. Não, Não, ninguém mas- nunca falou Zero, isso. Impossível. A gente tá dando ideia porque, agora. Porque aqui. pensa comigo, É. se realmente tivesse acontecido Hum. uma especulação mínima, a gente já tinha visto no Repórter, Globo Repórter, não sei o quê, já tinha sido Até maior porque pra escarcéu. fazer o mal tem muito, né? Tem muitas notícias. verdade, A galera verdade. cai logo matando, E o né? mal, né? Abrindo um parênteses, foi bom você ter falado isso, comprovadamente, inclusive Sim. nos estudos recentes agora, com a questão de rede social, de controle de mídias sociais e tal, as notícias negativas, elas têm 7 vezes mais, De recall. entendeu? Do que notícia positiva. É. Verdade. Entende? Outra coisa, notícia negativa é da Ibope. É isso, É. né? Então, A boa não manchete é existe. aquela que desperta pra coisa ruim, né? Então velho? não existe nenhuma evidência de que alguém cometeu um crime ou que sofreu coisa com hipnose. Fato. E foi bom você ter falado essa história da série. E aí, quando a pessoa chega com medo, eu já desmonto ela nisso. Eu falo, pô, é verdade. Nunca vi. E de onde você tirou essa ideia de que hipnose... Do filme. do filme. Mas Eu é. disse, porra, você acredita em filme? Não. Aí o cara, é verdade. Então eu desmonto logo o discurso, porque, por incrível que pareça, a primeira barreira que eu preciso enfrentar é a do medo. Porque você vai fazer uma cirurgia qualquer, um tratamento qualquer, você não tem medo porque a medicina tem esse respaldo. Isso. Então a primeira barreira é a dúvida. A minha não. Eu preciso enfrentar primeiro o medo e depois a dúvida. Até porque a hipnose é uma coisa antiga e nova ao mesmo tempo. Exatamente. Antiga de todo mundo já ouviu falar que existia gente que hipnotizava, não sei o quê. E novo de ela estar sendo trazida a público agora como alternativa até de tratamento. Mas aí é interessante você falar isso pelo seguinte. A hipnose, primeiro, ela é uma capacidade... A hipnose é só um nome que se dá para uma capacidade, uma característica que todo ser humano tem, que é imaginar e seguir instruções. É só isso. Ponto. Por exemplo, bicicleta. Você precisou fazer algum esforço para que imediatamente venha a imagem da bicicleta na sua cabeça? Não. Quando eu falo, Automático. não vem automaticamente. É. Automático. Isso é hipnose. Isso é hipnose. Lembra que eu falei agora que é imaginar e seguir instruções? A minha instrução é bicicleta. Pô, vem na hora. Isso é uma capacidade do ser humano. Uma vez quando a gente fez, você teve aqui no programa
Tá com tudo na rede Sim. com o David Max, a gente perguntou sobre a questão daquelas pessoas que estão na plateia, Sim. que se é possível mesmo a pessoa ser hipnotizada, né? Você falou que depende da sensibilidade, a pessoa tem que estar predisposta a isso, né? Ou não? Mais ou menos. Ela tem que estar predisposta, nem sempre é querer. Mas ela tem que se permitir. Por exemplo, o que é a hipnose? Então depende do se permitir. Depende de se permitir. Porque às vezes a pessoa quer. Já tá mas ela armada ali, tão- eu não acredito nisso, isso aí não vai... Só Por que eu tô perguntando isso? Rapidinho, não esquece que você ia falar não, nem você. É porque tudo hoje em dia, a internet ela é muito rápida. Muito rápida. A velocidade das mídias sociais também. Então, essa semana eu vi um cara que chegava, puxava um cara, tocava aqui e ele caía. Sim, isso é possível. É possível também? Porque aquele cara quis isso. Ah, ele quis. Ele quis, não é um poder. Não, quando eu digo quis, é que ele se permitiu passar por essa experiência. Mas mesmo assim, se ele ter falado... Num toque assim... Não, mas isso não é isso não é. Aí é que tá. Isso foi previamente preparado. Ah. Mas entenda, quando eu falo previamente preparado. Não é armação, não. Não é né? armação, entenda. Não é que eu vou chegar na frente de qualquer pessoa fazer isso, não é um poder que eu tenho. É isso. Mas, no momento em que você se permite passar pela experiência de ser hipnotizado, certo? Eu posso deixar esse gatilho E lhe preparando. lhe preparando, entendeu? Não é que é armação, é que você quer passar por aquilo, Entendi. entendeu? Agora, essa história de tocar, eu quero fazer isso aqui, lógico que para uma filmagem, para o vídeo, precisa ter esse impacto. E outra coisa, a filmagem só tá pegando naquele momento. Exatamente. Não pegou a preparação Não pegou antes. nada, É entendeu? verdade. Mas É. tanto a pessoa quis passar por aquilo, Hum. como o cara que fez a hipnose, ele procurou uma cena que chamasse atenção, E chamou. entendeu? Tanto é que a gente presta atenção muito mais no movimento do cara cair, Isso. quanto na hipnose em si. Exatamente. Entendeu? É uma Verdade. arma da imagem. De marketing, né? Isso aí, do marketing, exatamente. Mas aí, voltando. Então, a hipnose não é um poder que eu tenho. Eu falo aqui, por exemplo, batata frita. Imediatamente a imagem da batata frita na sua cabeça. Mas no Ponto. meu caso, eu já vi batata frita, filé com fritas. Pronto. Viu tudo, todo o prato. É isso. É. Eu David já direcionei- pensa no combo. Eu já penso no combo. Pronto, eu direcionei a tua atenção. Se você tivesse em algum momento comido uma batata frita, tivesse tido uma infecção intestinal, você se ferrou ali. Quando eu falo batata, isso já vai gerar em você uma sensação diferente. E não uma sensação de prazer. Isso. Tu tá entendendo? É. Vocês não lembravam, mas os dois têm um pé direito. Quando eu falo isso, imediatamente você direciona a sua atenção para o seu pé direito. É. Isso é hipnose. Entendeu? Eu dar uma sugestão, você imaginar e eu direcionar a tua atenção. E é muito rápido. Porque a nossa mente é rápida. E aí é onde está. A técnica da hipnose vai fazer com que eu te ajude, porque eu não tenho nenhum poder, né? Vai fazer com que eu te ajude a localizar e a direcionar o teu pensamento para memórias e lembranças que você já tem na sua cabeça. Eu vou te ajudar. Por quê? Diferente do que as pessoas acham, hipnose não é eu que vou controlar a tua mente, porque ninguém controla a mente. É impossível, você não controla a sua mente. Não, certo? não controlo não. Mas com a técnica da hipnose, eu vou te ajudar a direcionar um pensamento. Por exemplo, e um pensamento que já está na sua cabeça, né? Por exemplo, se eu falar aqui para qualquer pessoa que não entenda de guitarra, né? Dadário 09, isso não vai fazer o menor sentido para a pessoa, É. entendeu? Pô, o cara vai tentar Dadário, peraí, 09 é uma espessura, é um tamanho, e vai dar tela azul Dá na um cabeça tilt dela. aí. Se eu falar para uma pessoa que entende música, ela vai ter essa referência na hora. Certo. Que é a Entendeu? corda? Que é a corda, certo? Gente, eu entendo. Pronto, o que eu tô querendo dizer Parabéns, com isso? David. É impossível, Vai. né, eu fazer com que você faça coisas que você não quer fazer, porque a hipnose é só trazer para a consciência memórias que já estão na sua cabeça. Ô, Leandro, vamos voltar um pouquinho. Isso tudo você começou em 2020, né? 2020. Eu fiquei curioso que você saiu com sangue nos olhos do curso já Louco. para São Paulo atender Aquela o pessoa filho. com depressão. Minha amiga, com depressão. E Sim, aí, aí. como é que foi? Legal. Sensacional. Foi mesmo, cara. Sensacional. Entendeu? E foi uma das coisas, porque é muito interessante. Quando você termina uma formação, né, nos primeiros dias, isso pode ter pode ser determinante para você seguir ou não. Se for frustrante a expectativa, a experiência, É. e aí onde tá? Se for
frustrante e você não estiver preparado para entender que você está começando Sim. e o erro faz parte, Sim. você desaba e não vai mais. É. Verdade, viu? Faz Falou sentido. tudo. Entendeu? Mas rolou uma tensão aí, Não, porque eu um me peso de preparei muito. responsabilidade. Eu sou muito focado. Ah, Tanto é que o curso terminou no sábado, sim. né? Aí no domingo a galera foi pra lá, isso aqui foram passear e tal, porque isso foi em Balneário Camboriú, a formação. Então é um lugar sensacional, um lugar lindo, Clima maravilhoso. cheio de coisas para desviar De sua atenção. encantos. Meu irmão, eu passei o dia inteiro estudando. Eu revi o curso inteiro, vi os vídeos, tá. Porque eu me comprometi a atender esse cara, Ah, entendeu? Então eu já estava preparado. mas o nível dele, de depressão dele era Eu ia perguntar isso agora. Era, bem alto, assim. bem alto. E aí onde está o grande lance? Só para depois eu falo isso, mas aí na sequência eu atendi uma amiga minha aqui em Recife que tem fibromialgia. Para quem não sabe o que é fibromialgia, é uma doença que fica o corpo inteiro. Você sente dor no Tenso, corpo né? inteiro. Não, não é Tenso. tensão, não. Não? São É dores. dor de tomar Aguda, morfina. aguda. Dor de você ir socorrido Louco. para tomar morfina. O tempo inteiro. Não para. E aí eu peguei Lady uns Gaga problemas. parece que tem isso Tem aí. isso. Ela tem porque ainda não me Já conhece, eu não cancelou. sei falar inglês. Já Não, cancelou alguns mas shows. isso, vamos mudar essa história. Vamos falar. Se o problema for Falar inglês, eu com vou Lady indicar uma Gaga. pessoa. Exatamente. Então, e foi sensacional o resultado. Não, o que eu gosto do Leandro é o seguinte. Quando você entende... Intervalos comerciais aqui pra gente falar assim. Ó, quando você entende de um negócio, você tem a segurança e a autoridade de falar que você sabe. É muito bom, cara. É bom. Porque eu estudo muito, você não tem noção. É muito bom. Muito, muito, muito. Porque é muita responsabilidade isso que Verdade. eu faço. Até porque você trata com vidas, né, cara? E o pior entre aspas, é que é o seguinte. O que eu faço, eu entro em confronto direto com a medicina tradicional. E eu vou explicar por quê. É, e pronto, eu ia perguntar, porque os médicos, alguns não devem gostar muito desse Não, tipo de tratamento, mas né? é por isso. Porque Porque é um dizem- tratamento alternativo, né, Leandro? Ele não é alternativo. Ah, Ele passa a ser complementar. complementar. E eu explico por quê. Primeira coisa, nenhum tratamento é 100% eficaz. Inclusive o que eu faço. Ponto. Entendeu? Por quê? Se houvesse algum tratamento 100% eficaz, por exemplo, se a medicação resolvesse todos os problemas, ninguém tem problema, que era só tomar um remédio e ficava bom. Certo. Ele não precisava permanecer no Não precisava mais nada. Né? Se a psicoterapia, né, que são as terapias tradicionais, com psicólogo, com psiquiatra. Psiquiatra é a parte de fármaco, né? É o que prescreve medicação também. Mas psicanalistas, se fossem 100% eficazes, estava todo mundo bom, ninguém tinha problema. Então é preciso que as pessoas entendam. O problema ele é interdisciplinar. Você precisa de várias linhas de tratamento, porque o ser humano é um ser complexo. E eu vou explicar já por que isso acontece. Por que o que eu faço tem um certo conflito com a medicina tradicional? Pense comigo. Eu entendo e consigo comprovar isso cientificamente que questões como depressão, ansiedade, fobia, vícios, seja ele qual for, bruxismo, que é travar Ranger os dentes, ranger né? os dentes, insônia, fibromialgia, né? Intolerância a glúten e lactose, prisão de ventre, impotência sexual, vê quantas coisas, né? Até questões comportamentais, de procrastinação, de gente que é extremamente nervoso e briga por tudo, como o oposto disso, que a pessoa que é tão boazinha que é besta ou é apático. Tudo isso que eu te relacionei agora não são doenças, isso são sintomas. Sintomas. São sintomas. E eles vêm, tudo isso vem de uma mesma origem. Entende? Então, se você trata aqui o sintoma, por isso que, por exemplo, qual o remédio que tem para fobia? Tem remédio para fobia. Você faz vários tratamentos com medicação, com psicoterapia, com não sei o quê, e você não consegue ter a remissão de casos de depressão, por exemplo. Desculpa, só um exemplo clássico. O cara tá de sobrepeso, faz uma bariátrica e engorda novamente. Ou ele desenvolve outro vício. Sim. Entende? Fica aquele efeito sanfona, né? Você Não só o efeito sanfona, mas às emagrece, vezes desenvolve engorda. outro vício. Sim. Vai de bebida, entendeu? De jogo. E acontece muito isso com as pessoas que fazem bariátrica. Tem muito. Porque o problema não é a comida.
Não é o que você faz, é por que você faz. Porque você come. Porque, a grosso modo, o vício, ele é bom, entre aspas. Porque É um consolo? É um consolo. Então, só que cada pessoa, ela vai ter uma maneira de tentar resolver essa angústia que ela sente. Então, uns vão por vício em bebida, outros vão por vício em comida, outros vão por vício em igreja, outros vão por vício do trabalho, outro vai pro crossfit, outro vai pra compra, outro entra em depressão, outro fica numa tensão e entra em depressão, outros ficam numa tensão que gera um bruxismo, outros têm insônia. Tu tá entendendo? Entram nessa ideia de, assim, a gente pode até falar isso aqui, sexo compulsivo. É uma compulsão louco, por sexo, né? por bebida, por trabalho. Qualquer coisa que qualquer for coisa. exagerado, É isso, entende? não dá certo. Então, o que eu faço, eu vou entender, a grosso modo, o que causa essa angústia e que essa angústia te faz ter um comportamento disfuncional. Entende? Entendi. Porque eu não uso mais coisa boa e coisa ruim. Porque isso é relativo. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Só Claro. não esquece teu linha de raciocínio, não. Isso tem a ver com o que você passou no ventre? Desde o ventre. Desde o ventre? Tem a ver? Desde o ventre. Tem Porque a ver, né? Tem, com certeza. E aí a gente entra um pouquinho... É o seguinte. Desde 3 meses de idade, na barriga da nossa mãe, a gente já tá recebendo não só a parte nutricional, mas a parte emocional. Porque o nosso sistema nervoso central já está formado. Entendeu? Entendi. Que é o encéfalo. Desde 3 meses. 3 meses de idade. Eu já atendi casos intrauterinos. Então, você sente aquilo ali. A carga. Você sente a carga emocional. Mas essa criança, ela por exemplo, vou aqui criar uma situação que nunca ou existiu ou aqui é aparente, Hipotética. é hipotético. Eu tô aqui no avião e minha esposa tá aqui grávida do meu lado, ela tá com 4 meses e de repente o avião dá uma pane e ela tem um susto Sim. naquela hora. Então, depois de anos, o meu filho vai tentar entrar no avião, não consegue. Ele não tem um entendimento. É isso que eu tô perguntando. Sim, ele claro. não tava lá para ver Sim, o sim, avião. sim. Mas a mãe sentiu. Ele Sim. não quer entrar no avião. Tem a ver. Então, mais ou menos. Tá. Isso é uma possibilidade, porque, entenda, o nosso cérebro, ele não é linear. Isso que você está dizendo faz muito sentido, mas dentro de uma perspectiva é o que a gente chama de eu odeio quando eu esqueço uma palavra. Determinismo. Ou seja, aconteceu A, Por causa disso aqui. B acontece por causa de A. E a nossa cabeça não é assim. Não é assim. Entende? Isso é uma das milhões de possibilidades. Entende? Porque não é o que acontece conosco. É como a gente interpreta o que acontece. Sim, sim. Entende? E geralmente, quando um cliente chega para mim, eu faço algumas perguntas, né, e dou 2 exemplos que eu posso falar aqui que vai clarear muito o entendimento de vocês. Pode né? falar. Então eu digo que o que eu faço, a hipnoterapia, ela tem 3 pilares. Ela é segura, ela é eficaz e ela é breve. Ela é segura porque não tem nenhum procedimento invasivo, você não toma nenhum tipo de medicação, nenhum corte, nem nada. O pior que pode acontecer numa sessão de hipnoterapia, na metodologia que eu uso, é não acontecer nada. É você entrar e sair do mesmo jeito. Ponto. Ninguém nunca travou. Nada. Ficou preso na hipnose. Isso Não não existe existe. ficar Isso. preso, porque a hipnose é sua, como eu te falei agora há pouco, é a capacidade que você tem de imaginar e seguir instruções. Então você não fica preso no que você não está preso. Entendeu? Show. Isso não existe. Entendi. Né? Então ela é segura por isso. Ela é breve porque 95% dos casos que eu atendo, você fica livre dos sintomas na primeira sessão. 95%, Leandro. E aí, no próximo exemplo que eu vou dar agora, você vai entender por que Qual ela vai tem ser essa o dia da eficácia. nossa sessão? O dia que você quiser, eu já te convidei, inclusive. Já convidou várias Brasil! vezes. Eu Mais digo uma tapa papá! dessa eu caio aqui, viu, Dri? Eu digo aqui agora pra todo mundo. Desafio para- aí, ó. Eu já chamei ele. Eu Várias vou. vezes. Gente, eu vou. Várias Cadê minha vezes. câmera? Você Paulinho, tá dá minha várias, câmera aqui, várias. Paulinho. Você tá de Gente, prova. eu vou. Várias Eu vezes. vou e vocês vão ver um crescimento. Principalmente no Eu momento vou- de luto que teve Querido, da mãe foi, dele. foi, De né? tudo. De tudo. E Várias eu falo- vezes. E tem um caso emblemático. Eu preciso que você me transforme no Pablo Marçal. Se você conseguir isso aí, tá tudo certo. Aí Pra você- amassar aquele cara que levou o povo pra montanha e deixou o povo lá. Não, não é aquele não. Ele levou, foi, Pablo Marçal? Não sei Não, se Pablo é- Marçal é Quem um Pablo mineiro. Marçal? É um mineiro, é um É um palestrante. empresarial.
empresário de ele. marketing empresarial. Se candidatou a presidente também. É esse mesmo. Foi. É esse Ele mesmo. fez isso? Não quero ficar igual ele. Eu não quero ficar igual a ele, não. Ele se Esquece. candidatou. Esquece. Tô Se brincando. candidatou e tirou a Eu quero ser um candidatura. David, enfim. eu quero ser um Mas David vamos. Max. David Max. David tá bom, cara. David tá bom. Você vai ser literalmente David Max. Max é de maximizar. É, né? exatamente. Então, Gostei, pronto, gostei. David Você tem, Máximo. você tem um X, hoje você vai ter 3X. Ó, Sei lá. para com isso, gente. Mas fala lá, Leandro. E aí, voltando. Ela é segura por isso. Ela é breve, por quê? 95% fica livre dos sintomas. Né? E não é um tratamento recorrente, que você tem que estar lá toda semana. Sim. A segunda sessão, se precisar, vai acontecer com 90 dias depois. Que tem gente que nem começa e já tem medo de ficar preso, né? Isso Nas é. sessões, né? É isso Ah, que se eu eu vou te falei. ficar. Existe uma lenda. Vou Existe, ficar é lenda um ano urbana. com esse cara e tal. Não. Existe uma lenda que diz que a galera fala por aí que esse negócio aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Tá ligado? É. Aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Com quem? Não, Não, com a é tudo pessoa. mentira. É tudo mentira. Agora entenda. Não aconteceu mentira. nada. De hipnose fica. É tudo mentira. Agora entenda. Não é que as psicoterapias tradicionais não sejam necessárias. Não é que os fármacos não sejam necessários. Sim. Vai depender do caso, né? E cada um vai ter a sua função. Entende? Não é que o que eu faço é melhor ou pior. Eu sei. É que ele é específico para um momento da vida, para um momento do adoecimento. Entende? E eu vou... Desculpa. Não, tranquilo. Pergunta depois eu Ô, Leandro, a pessoa que é dependente de remédios, né? Sim. Dependente de remédios. Meu sogro mesmo, o sonho dele, acho que é abrir uma farmácia. Tem que saber por que também. ele toma. O David Max também, é que eu quis ser. É porque ele não quis falar pra mim. Porque Mas se David, você... David não, se você David abrir tem minha uma bolsa... pochetezinha. Cadê minha Ele bolsa? já Daí? chega. Miguelito, pega a bolsa ali no outro estúdio, por favor. Pronto, traz por favor, Miguel. A verde, David a Max, verde, a verde. ele, mas o meu sogro também é assim. Se Sim, você tem chegar, muita gente assim, toma né? isso, ele toma. Mas eu sou quase um médico. O que eu entendo do Leandro Silva é que ele vai trabalhar no porquê você está tomando todos esses remédios. Então, aí é que tá. O problema não é porque você está tomando os remédios. É o que te leva a O que ter te essa leva? insegurança. Isso. Entendeu? De achar que sempre vai acontecer alguma coisa ruim. Pra e você essa coisa carregar ruim todos é com os a tua remédios. saúde. Porque às vezes você nem toma. Não, você não Você toma. só Não carrega. é que às vezes você nem toma, não. Na maioria das vezes você não usa o remédio. Exatamente. Ó, eu tô com remédio Ele aí. perde a validade. Perde a Pronto, validade. Eu sei. Ele está falando a minha história, gente. Eu tenho uma farmacinha dentro do carro. Pronto. Entendeu? Não, David é. Então, É um absurdo. o problema não é o que você faz. Isso é uma forma de autopreservação, de você Exato. achar que vai dar errado, de que Tem a qualquer alguma momento... coisa E o que pior, pode acontecer. Não é que alguma coisa... Não é só isso. É que se alguma coisa acontecer... Estou pronto. Não. Não? Quem vai me socorrer? Exatamente. Eu não tenho com quem contar. Então eu preciso estar com aquilo pronto. Pra eu porque me socorrer. Para quem eu vou correr? É uma sensação de desamparo. Entendeu? Entendi. Tu tá entendendo que é Você muito me mais desamparo. complexo. Cara, bicho, Peraí que E eu aí, vou mostrar geralmente, aqui agora eu pra dou. você. Enquanto você abre aí a bolsa, Ah. então eu faço duas perguntas. Sim. Né? Quando a pessoa Meu chega. Deus, minha sacola. Fala, Dá Leandro. agora pra mandarem pra mim, esqueci em casa. Não tá não aí, não? Jesus, Pronto. Já vai vai Eita, enlouquecer. pronto. Pronto, já vai estar pilhado hoje para fazer o horário. Enlouquecer completamente. Entendeu? Tá aqui? Não, mas eu posso te mostrar aqui uma coisa. Esse aqui é o remédio. Esse aqui. Esse aqui é o de não sei o quê. Usa a tarja preta aqui, ó. Esse aqui é o... Isso aqui é o seguinte. É um remédio pra zerar o apetite que eu nunca tomei. Pronto. Esse aqui é zerar o apetite que eu nunca tomei. É isso. Esse aqui é o antialérgico que eu comecei o tratamento e não continuei. Esse aqui é o ansiolítico. Não, esse aqui é ivermectina. Porque vai que eu tenha de novo o Covid. Tá aqui já. Deixa eu ver. Calma, tem mais. Isso aqui é pastilha, porque eu posso ter dor de garganta. Tá aqui Leandro, também. isso é. Isso porque ele esqueceu a pochetezinha, Esqueci a viu? pochete. Cara, eu esqueci minha pochete, eu tô super nervoso. E aí, Leandro? Então, A sessão. tá a prova de que você precisa fazer o tratamento. E sério, e rápido. Breve com Leandro. Devolve meu Porque remédio. entenda. Só tá olhando muito pra ele. Porque entenda, Eu tô com ciúme dele. todo comportamento, certo? Ele é necessário. O problema é quando ele é exagerado. Você Exagerado. precisa se prevenir, ok, eu preciso me prevenir, né? Mas eu preciso me prevenir tanto. Quais são as evidências que eu tenho? E pior, se tu passar mal,
tem coisa que esse remédio, nada disso vai resolver. Tu vai ter que ir pro médico. Verdade. Leandro, você tem um currículo tão grande, cara, que a gente tem que passar 3 horas. Eu tava dando uma olhada ontem aqui no teu material, no quesito de dores, depressão, alcoolismo, insônia. Esse aqui Foi de aquilo que eu asma. tinha falado. Esse aqui de Isso. asma. Esse aqui Tudo de isso asma, sintoma, cara. não asma. é doença. Pronto. E aí, só para concluir aqui, Processo alérgico. pra gente amarrar, eu faço 2 perguntas. Primeiro, o que você acha que manda na sua vida? Minha mulher. Também, É, mas é onde tá. fora É o isso. que a gente pensa ou o que a gente sente? Acho que é que a gente pensa, não? A gente pensa, né? Não? Então, eu posso abrir uma dúvida na sua cabeça? Pode, Lógico, claro. Que é o seguinte, se fosse o que a gente pensasse, ninguém tinha problema. Certo. Era só pensar e estava tudo resolvido. Você sabe que não tem necessidade de tanto remédio. Mas se você não está com remédio, você eita, e agora? O que, é que eu vou fazer? Você sabe que 99% disso você nunca usou. Você sabe que você não tem evidências suficientes para carregar tudo isso na bolsa. Mas se não tiver, você sente uma angústia e você precisa ter isso. Faz sentido o que eu estou Faz dizendo? sentido. Se fosse o que a gente pensasse, ninguém tinha problema. Ninguém tinha compulsão, ninguém tinha fobia. O cara tem medo, por exemplo, de barata. Mas me diz uma coisa. Por exemplo, se eu penso automaticamente, eu não posso gerar Não. Não? Tente Um não, sentimento? tente não carregar. Tente pensar que você não precisa disso e passe um dia sem isso para você ver. É mais difícil, é mais difícil. Tu tá entendendo? Então, o que manda na nossa vida é o que a gente sente e não o que a gente pensa. Certo. Por isso que as psicoterapias tradicionais, elas têm uma limitação. Porque elas vão querer atuar no cognitivo, no que você pensa. E às vezes o cara sabe o que fazer, sabe como fazer, tem recursos para Mas não fazer, executa. mas ele trava Trava. no movimento. Ele não consegue executar. Entendeu? E aí... É uma análise... Mas faz sentido o que eu tô Faz falando? sentido Total, demais. total. Isso é a primeira coisa. A segunda. segunda pergunta que eu faço é o seguinte. Qual é a sua relação com emoções negativas e com a dor? Você acha que a dor, ela é boa, ruim ou não é boa nem ruim? O que vocês acham? dor de Não só a dor emoção- física, entenda. Não só a dor física, Ruim, né? mas a dor emocional, certo? Você acha que a dor, ela é boa, ruim ou não é boa nem ruim? O que vocês acham? Acho ruim, né, velho? Não, eu acho que a dor é ruim. Porque quando dói, dói, né? Dói, foi ótimo. Mas assim, quando existe a dor... A dor emocional. Eu entendo que eu tô com algum problema. É por isso que eu vou me tratar. Pronto, matou a charada. A dor, mas é que tá, a dor nem é boa, nem é ruim. A Ela é dor, importante, né? ela é funcional. A dor, ela tem uma função na nossa vida. Porque, por exemplo, você está andando, furou seu pé, entrou um prego ali. Se você não sentir a dor, você não vai saber que entrou um prego e está sangrando e você pode morrer. Exatamente. Ela Então, o problema não é a dor. Ela é importante, né? Então, ela tem a sua dor ela é importância. funcional. Funcional. E a gente tem uma cultura de criminalizar a dor. Então, eu vou fugir da dor, né? Eu não quero saber dessa dor. E você vai se ferrar. Porque a dor ela é um alerta de que algo não está bem. O fato de você fugir da dor, você não vai resolver o seu problema. Tu entende? Então, essa angústia que as pessoas sentem, ela tenta fugir da dor, então ela vai beber, ela vai comprar remédio, ela vai trabalhar loucamente. Então a dor sempre é o negativo. Não, a dor é funcional. Não, mas eu tô dizendo assim, quando dói, é ruim. Não, entenda. Não tem dor pro bom, né? Eu sei disso, mas eu digo assim... Não, ela gera, entenda, ela gera um resultado, ela gera uma sensação ruim, Ruim. entendeu? Mas ela é boa, Autodefesa, né? porque ela é um sinal. preservação. Preservação. Inclusive, eu fiz uma postagem um dia desse, tem uma música do Jota Quest, né, que faz Ei, dor, eu não te escuto, mas você não me leva a nada. Mentira. A dor é exatamente o que vai te levar para resolver o teu problema. Se você foge da dor, você não está resolvendo. E aí a pessoa diz, pô, é verdade, nessas 2 perguntas. Né? Então, você já mudou ali toda a compreensão da pessoa de que querer é poder. Ou seja, se pensamento resolvesse tudo, né? Ninguém tinha problema. Então, essa é uma falácia, essa história de querer é poder, que não é. Não é, né? Né? Então você não acredita na lei da atração? A lei da atração existe. Existe. E eu posso até explicar. Não é a lei da atração. É que você só atrai o que você quer, o que você precisa. E você Porque só quer... a gente só vê o que a gente precisa ver. E você só quer mentalizando, focando naquilo. Porque quando você mentaliza, você direciona a sua atenção. Por exemplo, isso aqui, para quem não toca, para quem não entende música, a pessoa nem vai ver isso aqui no nosso cenário. Não significa nada. Nada. Porque não é um ponto de atenção dela. Entende? Entendi tudo. Então, a lei da atração é a lei da necessidade. Você precisa, no momento em que... Vocês 2 são pais, não é isso? Sim, No sim. momento em que vocês estavam grávidos junto com suas esposas, Sim. você passou a ver gente grávida de todo canto. É.
Porque até aquele momento isso não era importante para você. Passou a ser, então, a nossa atenção, ela é direcionada. Entendi tudo. Entende? Entendi. Então, a lei da atração, você vai provocar situações para garantir uma compreensão sua. E a realização daquele. E você vai ver aquilo ali. Até onde não existe. Até onde não existe. É verdade. Tem a ver- Chifre e cabeça de cavalo. Tem a ver também quando você compra um carro. E você só vê ele na rua. Você só não vê- precisa comprar, não. Meu Quando você amigo. passa a você decidir o Eu carro, você só quero, vê ele na rua. eu quero É tal verdade. carro. Você vê Entende? 10 Isso carros aconteceu iguais. comigo. É Comigo isso, também, porque pô. a nossa atenção ela é direcionada. E isso é um gancho para o que eu vou falar agora. É. Os dois exemplos que eu dou de por que a hipnoterapia ela é eficaz, ela funciona, né, tão rapidamente. Imagine duas situações. Você está entrando num local, né? Vocês dois estão entrando num local, digamos. Certo. Só que imagine que David ele é adestrador de cães. Sim. Ele Sou. entende, Mentira, só. né? E você não é. É. Sabe? Então vocês entram no lugar, trancou o portão e de repente vem um cachorro brabo ali, querendo morder vocês dois. Entendam que os dois estão submetidos à mesma situação. Só que eu sou adestrador. Só que você é adestrador, né? E ele não? Ele não é. E ali? Me se ferrei. ferrou. Se arromba. O que vai acontecer imediatamente com você? O coração começa a bater forte. E correr. Não, você não. Você vai Travar. São três reações. Travar. É, você não corre não, Ou porque... você trava, ou você Você corre, ataca, ou você ou corre. você corre. é. Né? É o que a Eu gente acho chama que de eu reação de travo. luta ou fuga. Mas o seu sistema nervoso, a sua fisiologia, a pupila vai dilatar, o coração vai começar a bater mais forte, pressão arterial vai aumentar, aí você vai parar de peristaltar, ou seja, se tiver bosta pronta, caguei de medo, aquilo desce. Por quê? Porque o seu organismo ele vai para as funções vitais. Eu vou Adorei correr. esse negócio, velho. Eu caguei de medo. Caguei de medo. Entendeu? Se tiver bolsa pronta. Se você tiver com sono, o sono passa da hora, certo? Você vai ficar hiperfocado, ou seja, você não vai ver mais nada aqui do seu lado. Você vai verdade, focar no cachorro. Se tiver outra coisa que pareça perigo, você vai ficar ali Porque sua intenção é a negativamente fuga. enviesado. Por quê? Sem intenção, fuga. Isso em fração de microsegundos. Você não controla, certo? Isso é a sua fisiologia. É o que a gente chama, tecnicamente, de sistema nervoso autônomo simpático. Ou seja, ele prepara seu corpo para correr, lutar ou travar. Ou travar. Você não controla. Por que isso acontece? Quando você recebe a mensagem de algo que vai colocar sua vida em risco, o processamento cerebral vai dizer: eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar e isso coloca a minha vida em risco, então eu preciso... Você não pensa. Você encosta na superfície quente, você não... Poxa, isso está quente, eu vou tirar o braço. Não, você primeiro tira, depois você pensa. É o reflexo. O reflexo emocional é esse. Você não... será que se esse cachorro me morder, eu vou... Não, você, meu irmão, você corre. O seu corpo te prepara. Só que ele, hipoteticamente, é adestrador de cães. Ele vai tomar o mesmo susto, mas o corpo dele vai reagir diferente, porque ele sabe lidar com a situação. Ele convive com aquilo. Ele convive já. com aquilo. Então, o primeiro exemplo não é o que acontece conosco, é se a gente consegue resolver essa situação ou não. Uhum. Segura esse exemplo aí. O segundo exemplo que eu dou é o seguinte. Imagina vocês vêm todo dia aqui para a rádio, trabalhar, pá. Você conhece muita gente aqui pela rua e tal, mas não conhece todo mundo. De repente você está vindo, e uma pessoa vem em sua direção, bate em você e, meu irmão, você cai, se arrebenta todo, quebra braço, pá, quebra o dente, só que o cara vai embora. Vai velho. embora. Digamos que essa pessoa seja, vamos lá, um homem barbudo e careca. Né? Pronto. Dali para frente, você gerou uma sensação em você, ou de medo, ou de raiva, ou de tristeza, ou de vergonha. Sei que você controle isso. Dali para frente, o que vai acontecer toda vez que você vier para a rádio? Você não vai ficar mais atento? Quando você lembrar disso, não vai gerar uma sensação em você, um desconforto? Sim. E além de tudo, eu vou dar uma voadora em todos os homens barbudos e carecas. Você vai passar a ter... Eu vou dar, bicho. É isso, entende? Paulinho, Por quê? você é meu foco. Ele é barbudo e careca. Se lascou. Se lascou. Então, é o teu sistema nervoso que vai estar te preparando para que isso não aconteça de novo. Ou seja, ele vai gerar uma alteração fisiológica para você se preparar para isso não acontecer de novo. Né? Isso vai de Que é repente- uma autodefesa, né? É a autodefesa. E você vai estar no canto e passa um cara e diz, pô, não, meu santo não bateu com o cara. É. É porque aconteceu É já porque alguma tem coisa, alguma tem alguma referência, coisa. entendeu? Ou que lembrou a imagem, toda vez que fisionomia. você passou ali um mês, você lembra, ainda dá uma... Você já passou aquilo. Mas você sente um desconforto. Você chega, você vai ficar mais atento. Se esse cara vier de novo, o que é que eu vou fazer? E para, não é assim que acontece? É. Pronto. Digamos que passa ali uns 30 dias, você vem, de repente vem o cara na sua frente. Meu irmão, você viu o cara. E agora,
E você começa a pensar, e agora? Eu falo, eu mato ele, eu dou uma voadora, eu mudo para o outro lado, o que eu faço? E você começa a ficar ali, uma sensação. De repente esse cara vem e diz, bicho, me desculpe. Olha, naquele dia, a minha esposa, minha mãe, meu marido, meu namorado, estava passando mal. E se eu não fosse, a pessoa ia morrer. Por isso que eu não parei para lhe ajudar. Mas tá tudo bem com a pessoa, mas olha, eu estava ali procurando, me desculpe, o que é que eu posso fazer para... O que acontece com você imediatamente? A pessoa lhe desconstrói. Você, não muda tudo? Muda completamente. Pronto. Ou seja, era um fato que estava colado numa emoção negativa que foi provocada por uma situação de defesa. Você não conseguiu resolver e aquilo colocou tua vida em risco. E o teu corpo passou ali a ficar colado naquilo para que isso não se repita. Ou seja, é um trauma, desorganizou seu corpo. Só que aqui precisa voltar para a estabilidade, que é o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio. Só que isso, como você não resolveu, aquilo ficou constante, você ficou em alerta o tempo inteiro. No momento em que isso foi resolvido, destravou. Você não precisa mais estar com o corpo preparado para lutar ou fugir. Entende? Tá na autodefesa o tempo Não todo. precisa mais. Sim. Aquilo foi resolvido. Sim. Então, o que eu faço é como se eu identificasse isso, né? E isso provavelmente deve ter acontecido na sua infância. Então, você ficou naquele estado de alerta, você criou hábitos em decorrência daquilo, você adoeceu em decorrência daquilo, porque você automatizou uma reação. Ô, Leandro... Fez sentido o que eu falei? Total, Leandro. Completo. Total. A gente tem algumas perguntas aqui De algumas pessoas. A Beatriz Vicente, ela pergunta o seguinte, falando de regressão, Leandro, de regressão, Eita, boa essa. Boa. ela quer saber se regressão de vidas passadas realmente existe e como que é feito o processo. Pronto. Eu não consigo ver cientificamente comprovação para regressão de vidas passadas. Certo. Ponto. Né? Pode haver, pode. Mas a ciência hoje não consegue explicar. Como a ciência hoje não consegue explicar muita coisa. Então, se não tem comprovação científica, eu não consigo dizer que existe. Nem que não existe. Deixa eu contar uma história bem rapidinho, velho. Eu tava vendo na internet, o cara foi fazer uma sessão de hipnose. Deve ser hipnose, Aí, de repente, quando o especialista começa a falar ele começa a falar espanhol. Pronto. Isso é normal. Começa a falar espanhol, E o cara amigo. não sabe o idioma. Não, mas ele Estou aqui no lugar, meus amigos, não sei o que. Pronto, você não tá falando espanhol agora? Tô. Pronto. É isso. Entendeu? A diferença é que agora você está fazendo isso espontaneamente. Não que sob hipnose não seja espontâneo, mas a tua fisiologia vai mudar para isso. Eu posso explicar depois com detalhes. Se eu só finalizar aqui a resposta dela, que é bem interessante. Por favor. O que eu consigo explicar não é regressão de vidas passadas, mas o que comumente conhecido é regressão de idade, né? Que é você voltar a quando você tinha tantos anos de idade, quando você era criança e tal, que não é nada mais que você acessar uma memória. Tudo que a gente viveu na nossa vida, de 3 meses de idade, lembra que eu falei? Até hoje, está salvo na nossa memória. Certo. Aí existe Tá uma salvo lá no HD. Está salvo aqui no HD. Só que tem uma diferença entre memória e lembrança. Memória é tudo que está salvo. Lembrança é o que você traz para a consciência. Certo. Entendeu? Por exemplo, você mora numa casa, você mora numa casa. Quando eu falo aqui, você vai automaticamente trazer a imagem da sua casa para a sua lembrança. Mas ela estava na sua memória. Certo. Não estava sendo recrutada agora porque não tem necessidade. Entendeu? Então, essa é a diferença de memória e lembrança. E, para finalizar essa pergunta, comumente isso é conhecido como regressão de idade. Mas não é nada mais do que eu te ajudar a trazer para a sua consciência uma memória de um determinado momento de sua vida. Ponto, é só isso. Só isso. E isso é cientificamente comprovado. Possível, lógico. Entendeu? A Natália Trancoso, de Portugal, uma amiga nossa, muito querida. Maravilha. Ela está super curiosa para saber, acho que você já falou aqui, as garantias no tratamento com hipnose, né? Existe alguma garantia e taxa de sucesso? Você já falou no início, né? É bom isso porque é o seguinte, é bom diferenciar hipnose de hipnoterapia. Né? É que você falou isso no início. A hipnose é só uma técnica onde, primeiro, a hipnose é uma capacidade, como eu falei, que todo ser humano tem, de imaginar e seguir instruções. Certo. Ponto. Né? A hipnose, ela sempre foi estudada por médicos.
a história da hipnose, ela foi estudada por médicos. Então ela é clínica. Ela é, não necessariamente clínica, mas ela foi estudada por médicos. Certo. Né? Tudo bem. Por que começou a se entender, a se estudar a hipnose? Porque começou a se perceber, em algum momento da história da medicina, que o que acontecia com o corpo mudava de acordo com o seu estado de humor. Entendeu? Então, a tensão no corpo, dores no corpo, às vezes não necessariamente eram fisiológicas apenas, eram emocionais. E foi quando começou a se ter esse insight. Então, por que isso acontece? Só que há 200 anos atrás, não se tinha os equipamentos que a gente tem hoje para comprovar. Então, tudo era baseado em hipóteses e experimentações. Né? E aí foi quando começou a se compreender que a mente ela podia gerar reações fisiológicas. E como é que esse comportamento da mente? E aí foi o desenvolvimento da hipnose. Né? E a técnica da hipnose vai fazer com que eu te ajude a trazer aquela história da memória e da lembrança para a consciência. Tal. A hipnoterapia é uma metodologia, é um tratamento que usa também a hipnose como ferramenta. Mas eu uso ferramentas de psicanálise, eu uso conhecimento de neurociência, porque se é cérebro, é neurociência. Eu uso conhecimento, técnicas de terapia comportamental, porque é uma necessidade que leva a um comportamento, que leva a um hábito, que leva a um adoecimento. Então, são várias ferramentas que a hipnoterapia usa, inclusive hipnose. Resumindo, hipnose não é tratamento. Hipnose é uma característica de todo ser humano, né? E a hipnoterapia é um tratamento que usa também a hipnose. Leandro, o nosso dia a dia hoje é muito comum. Acho que a cada 10 pessoas, 9 tem problema de déficit de atenção, né? Sim. Sim. O porquê disso? Então, tem vários fatores, né? Não existe o determinismo. A que pode levar a B. Mas compreenda comigo. A atenção, você falar sobre um assunto é você acessar um conhecimento prévio que você já tem sobre esse assunto. Certo? Se eu não tenho... o fato de eu não prestar atenção naquilo pode ser por vários motivos. Pode ser porque esse assunto não me interessa. Pode ser a dinâmica frenética que a gente tem. Ninguém hoje, não ninguém, mas a maioria das pessoas não consegue fazer uma coisa só. Ou você está assistindo televisão, mexendo no celular, fazendo não sei o quê. Isso. É impossível manter a atenção numa coisa, certo? Então isso é fisiologicamente impossível, né? E você tem muitos estímulos visuais, você tem não sei o quê, você tem o alerta do celular que dá. Então é muito difícil você manter-se atento a alguma coisa. Entendeu? O dia a dia mesmo hoje é muito difícil você... Você precisa dar conta. E isso, se a gente for entrar numa perspectiva social, né, num contexto social da produtividade que você precisa fazer, é o homem perfeito, a mulher perfeita que acorda 4 horas da manhã, que vai para academia, que cuida do filho, que vai não sei o quê, que faz comida, que malha, que escova os dentes direito. Essa pessoa não existe. Então você tem a cobrança social, né? Você tem a cobrança interna, você tem a incapacidade, né, fisiológica de você dar atenção a tanta coisa. E isso vai resolver. Então precisa se investigar por quê. E isso gera uma ansiedade. Isso para gera depressão, ansiedade, né? Isso gera depressão. depressão. Isso gera uma expectativa. Isso gera expectativa. Aí daqui a pouco da expectativa vem ansiedade. Mas aí onde está o lance? Por si só já é uma pressão muito forte. Mas se você já é adoecido, isso vai ter um peso muito maior. Eu costumo dizer o seguinte: imagina que você tem o seu ombro tá inflamado. Qualquer toquezinho que der vai doer mais. Não é isso? Se você está com o seu ombro bom, você aguenta uma porrada, você aguenta o toque, e você vai suportar aquilo ali. Vai doer? Vai. Mas não vai gerar um resultado, entendeu? Sim. Então, se você já está adoecido por dentro emocionalmente, essas pressões externas elas vão ter um peso muito maior. Entende? E aí vão descambar para um adoecimento, para um adoecimento crônico. Verdade. E você vai fazer uma terapia, você vai tomar um remédio, você vai não sei o quê, e você não vai dar conta daquilo. Leandro, você é um Google, cara. Leandro, Você, na boa mesmo, eu acho que a gente passaria aqui 3 horas com o Leandro. É um Google. Próximo episódio com o Leandro, a gente vai ter que passar no mínimo 2 horas, porque tem muitas perguntas. Porque os temas são ligados. Leandro, pessoal, falando um pouco do teu tratamento, aí a pessoa está interessada. Como você discerne o seu tratamento em 3 fases? Eu estava olhando aqui, primeiro tem a avaliação, né? É assim. Dura quanto tempo, mais ou menos? Como é que tem a avaliação, como você bem falou,
Primeiro, o cliente recebe uma anamnese. Eu mando uma Sim, ficha, ele vai isso. preencher aqui. Isso. E a ficha, ela serve muito mais para o cliente que para mim. Porque a gente não tem o hábito de olhar para dentro de nós. Certo. Quanto tempo na sua vida, hoje, Fazer uma leitura de si mesmo. meu irmão, quanto tempo você passa parar e dizer, o que eu estou sentindo? Poxa, eu estou bem. A gente não faz essa autoanálise, né? É. Então, a primeira coisa é a ficha da anamnese para você... Serve muito mais cliente. Então, tem perguntas tipo, quais são... O que hoje te incomoda? Qual a nota da sua vida hoje de 0 a 10? O que você tem vontade de fazer? Quais são suas qualidades? Quais são suas virtudes? Entendeu? O que hoje te incomoda? Você faz exercício físico? Você se alimenta bem? Isso. Então, são perguntas para você entender, para balizar como você está. E tem a avaliação. A avaliação é presencial, ela dura mais ou menos 30 minutos. É onde eu faço aquelas perguntas Sim, que eu falei no começo. sim. O que você acha que manda na sua vida? Qual a sua relação com a dor? Né? E eu explico como é a terapia. Isso dura mais ou menos 30 minutos. A terapia em si, uma sessão de hipnoterapia, ela vai durar... Esse é o segundo passo, Esse né? é o segundo passo. Ah. O cliente dizendo, poxa, realmente eu quero fazer isso, faz sentido para mim, porque também tem essa história. Isso. A terapia pode não fazer sentido para uma pessoa. Certo, E tá tudo certo, certo. né? Pô, faz sentido, eu vejo que isso pode me ajudar. Ok. A sessão dura 1h30, 2 horas no máximo, Certo. né? E 90 dias para ela voltar para uma segunda sessão, caso precise. São 3 meses. A grande maioria das pessoas nem volta. É mesmo, né? Nem volta. E eu tenho Impressionante, relatos, né? Eu tenho vários relatos. Pessoas dizem, bicho, eu tô Impressionante, impressionante. Leandro, a gente já está com um tempo fechando Estourado. aí, Mas né? antes de você encerrar, eu quero dizer aqui o que é que o cara trata aqui, velho. bem. Sim. Mas Ó, isso isso é só uma parte, viu? Não, mas é interessante falar o seguinte. Ah. Tudo isso que ele vai falar agora Ah, são sintomas, não Sintomas. é doença. impressionante. Ó, Isso é que é impressionante. Depressão, alcoolismo, insônia, fobias, todos os Todo tipo de tipos de fobia, luto, disfunções sexuais, transtorno de ansiedade, síndrome de Burnout, né? Burnout, chama burnout. É o que essa síndrome aí, É né? a estafa, é a pressão É o cansaço, trabalho, né? É cansaço. Asma e processos alérgicos, bicho, realmente eu tenho que ir. Transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de obsessivo compulsivo, Que é o toque, o né? toque, né? Aquela pessoa que, né? Tudo, né? Enxaquecas e dores crônicas, síndrome de intestino irritável. A pessoa come qualquer coisa e já tem prisão de ventre, ou tem diarreia, tem... Ó, traumas, diabetes, medos, drogas, obesidade, vou lá de qualquer jeito. Distúrbios alimentares, síndrome de pânico, bruxismo, fibromialgia, fobia social, gagueira, estresse, tabagismo, Gagueira também é possível dermatite. Dermatite. Dermatite, esse negócio, É, tratar? Gagueira também? gagueira também. É impressionante. Por que ele não gagueja quando tá cantando, né? Então, David Brasil não quer te conhecer. Porque se Ele ele já te melhorou conhecer, muito. ele perde a graça. Não é? E olha que ele já melhorou, que ele já foi bem pior, o David Pois Brasil, é. né? Entenda. Vamos para uma situação simples aqui. Ah. Quando a gente está falando alguma coisa, ou que a gente fala rápido demais, quando a gente tem medo de um tema, quando a gente está num lugar, você às vezes não dá uma travada no que você vai falar? Sim. Pronto, é emocional. É emocional. Cara, A gagueira tá no emocional. Agora entenda. Isso eu falo, a probabilidade de ser emocional é em torno de 80%. Pode ser fisiológico? Sim, pode. Se for fisiológico, o que eu faço trata? Não, pode ser um complemento, entendeu? Mas, de qualquer forma, você precisa ir no médico para ele fazer essa avaliação, Sim. identificar se a causa é fisiológica ou não. Né? Então, por exemplo, impotência sexual. Meu irmão, 80%, 85% dos casos de impotência sexual não são fisiológicos, são emocionais. Traumas, né? Entende? Aí fica o escravo do azulzinho. Aí se ferra. Porque você começa a injetar uma substância sintética no teu corpo que o corpo deveria produzir naturalmente. O corpo diz, Que é um opa, risco, né, Leandro? não, você se ferrou. Por quê? O corpo vai dizer, opa, já que está tendo aqui, eu não preciso mais produzir. Eu vou ficar aqui na Isso. minha, eu não vou produzir. Por isso que as pessoas aumentam a Leandro, dosagem de e o remédio. absurdo é que tem essa galera nova, 20 e poucos anos, usando, rapaz. É emocional. Eu Porque conheço um mesmo, Não, assim, tem que ele... muito. Ari, mas tem que dar conta, tem que dar conta, Então, pô. você conhece Você esse também que conhece fala. Eu conheço mas os também? que, Conhece. E os que Rapaz. tomam que não falam. É. Entende? Tem É um muita perigo, gente. cara. Eu sei que a gente está acabando, mas eu preciso falar isso. Fale, É por um favor, caso por favor. emblemático. Por favor. Né? Eu atendi uma pessoa e o cara é terapeuta também. Né? Enfim, uma sumidade assim na área de tratamento. E ele com crise de ansiedade.
o comportamento de... Sabe essa pessoa que é tão boazinha que é besta? Sim. Né? De aceitar tudo. Eu de fui não muito saber tempo dizer assim, não. querido. Tem muita gente. Muito, né? muito. Isso é patológico. Isso é É? uma doença. É. E aí eu disse... Me permita ali atender, cara? Disse, porra, eu quero. Eu vou porque eu não aguento mais, eu tô quase indo para remédio, enfim. Fomos atender. Salve essa informação, você vai amarrar tudo no final. Ele disse, bicho, eu tenho muito medo da minha mãe. Ele é um homem velho já, 40 e poucos anos. Eu vejo o telefone da minha mãe, eu já fico para responder mensagem, a gente é muito submisso a ela, tal, beleza. E eu atendi ele um dia antes do Dia das Mães. Né? No sábado agora, Dia das Mães. Quando a gente começa a sessão e tal, geralmente a gente não tem medo por nada. Você tem medo de alguma coisa, né? Você tem raiva de alguma coisa, sempre está associado ali a personificação do sentimento. Isso. Quando a gente começa a terapia, eu vou buscar essa emoção, né? Que está mais forte que causa. E aí veio a chefe dele. Disse, não faz sentido ser a chefe, né? E aí veio essa chefe dele e tal, mas a gente vai aprofundando e entende que o problema realmente estava na mãe. Perceba. Ele trabalhou 10 anos com essa chefe. E ele tinha medo dela, era um negócio ali e tal. No meio da terapia, ele caiu a ficha de que a chefe parecia fisiologicamente, né, com a mãe dele. Cara, E que loucura. tinha traços de personalidade da mãe dele. Meu irmão, veja o ponto cego da pessoa. E veja a automação do sistema dela. Então, como ele tinha esse medo da mãe, qualquer pessoa que lembrasse ou que parecesse, por minimamente que fosse a mãe, ia gerar essa mesma sensação de medo dele. Veja como é louco, o cara passou a vida inteira assim. Horrível, né? E isso, aí eu costumo dizer que eu chamo isso hoje de paladar infantil. Nós estamos presos, eu hoje vejo, nós somos adultos, somos crianças em corpos envelhecendo. É comportamento infantil. Perfeito. Tudo é comportamento Perfeito. infantil. Gente, eu sou assim. E aí você fica preso numa parte da sua vida em que você não tinha recurso para resolver. Lembra o exemplo que eu dei agora do cachorro que você... Pronto. Você fica preso naquilo, Sim. você automatiza esse comportamento e você, quando é grande, você só sabe agir assim. Porque você automatizou isso. Perfeito. E aí, para finalizar... E automaticamente você não evoluiu, né? Você não dá conta Não dá disso, conta. porque aquilo passa a ser natural para você. É o seu comportamento. Entendi. Eu nasci assim, eu cresci assim. Síndrome da Gabriela. E para finalizar, ele, quando caiu essa ficha dele, disse, bicho, veio tudo, né? Ele disse, amanhã, fazia 10 anos que a família, ele tem os irmãos e tal, ele tem mais um irmão, ninguém tirava foto com a mãe dele. Porque ele era muito bravo, não queria foto. No outro dia ele me mandou a foto. Dia das Mães, ele com a Ao mãe lado. dele. Cara, Que que fantástico. Meu irmão, isso é surreal. É. E aí é onde eu digo, eu me fantástico. arrepio porque tô de camisa aqui, porque, bicho, é quando eu digo Tira a que, camisa, Léo, tô brincando. que numa sessão, você vai... os sintomas somem, porque ele passou a não ter medo mais da mãe dele. Aquele problema infantil foi resolvido. Agora, você vai ter que dar conta dos hábitos que você desenvolveu ao longo de uma vida em decorrência desse sentimento de medo. Perfeito. De você aceitar certas coisas, de você não saber dizer não, de você ter medo. Você construiu Perfeito. relações. Entendeu? Mas a emoção Perfeito. sumiu, cara. Não, e tem Leandro. muitos assuntos, pô. Leandro, Ó, é muito bom, Leandro. Muito bom, muito bom, muito bom. Infelizmente, a gente... quando o assunto é bom, quando a pauta é boa, o convidado é bom, Flui, parece que faz 20 minutos que estamos aqui Ah, batendo cara, esse tá papo. louco. Infelizmente, a gente só Mas tem na 24 próxima horas temos por muitos dia. assuntos. Né? Temos muitos assuntos para o próximo episódio, para falar de internet também, Sim. né? Para falar sobre a inteligência artificial. Eu costumo dizer que é a burrice artificial. Mas... Eu sou desse daí, eu sou dessa opinião. Bicho. David tá louco por isso Não, aí, eu viu? gosto assim. David, Não, entenda, ele já tá entenda. com esposa artificial já. Não, né? entenda, não é isso não. Eu gosto muito da tecnologia. É sensacional. Só que eu acho que a gente tá indo por um caminho sem volta. Sem volta, É difícil, mas a gente depois conversa Olha, sobre isso. não, mas tem, inclusive, tem até figuras famosas do nosso cenário musical que se trataram com o Leandro, que ele também vai trazer pra gente também Sim, nos sim, próximos sim. episódios. Sim. leandrosilvaterapeuta.com.br é o site. É o site. Instagram. Tudo é Leandro Silva Terapeuta. Instagram, YouTube, Facebook, Tinder não, A mentira. gente, O a gente Tinder pode deixar aqui também, na meninas. tela, o telefone, o WhatsApp do Leandro e também o site. E o telefone é WhatsApp, né? É, E o Instagram? O WhatsApp é 819-9489-7666. Leandro,
muito obrigado. Obrigado, Eu que pela sua agradeço presença demais, aqui. Espero Obrigado, que você tenha querido. curtido aí esse nosso bate-papo aqui, bem à vontade, né? E até a próxima, se Deus quiser. E parabéns por trazer esse tipo de tema, porque vocês poderiam optar por não trazer isso. Sim, claro. Né? Então, dar esse espaço para uma coisa tão séria que não tem tanta aderência. As pessoas hoje mandam meme, mandam não sei o quê, mas isso é um assunto que nem todo mundo vai ver. É. Mas, a partir do momento que alguém vê, ele vai poder salvar uma vida. Com E aí certeza. vocês, Amém, vão ter, amém. vocês vão ter feito parte disso. Com Amém, amém, certeza. amém. Muito obrigado. Amém, querido. Gente, vocês vão acompanhar esse nosso podcast na nossa plataforma Play Hits TV. Daqui a pouquinho, à noite, né? Já vai estar ok. E depois lá no nosso canal no YouTube, Pod 2Cast. Certo, David Max? Dá teu Gente, recado obrigado a aí. todo mundo. Leandro, obrigado. Obrigado, querido. Valeu, gente. Um abraço, Obrigado. galera. Tchau. E eu vou pra sessão, viu? Eu vou. Não, peraí. Tá precisando. Não, Estamos demais, precisando. demais, vai. Não, e tanto é, Ah, você não vai me deixar mentir. Eu falei uma vez com você, falei outra vez, depois não falei mais. foi. Pronto, por quê? O tratamento começa quando a pessoa quer ir. É isso. Eu quero Já ler. começa por aí. Entendeu? Já começa aí. Então eu não Eu vou vou. forçar. Meu irmão, eu tô à disposição. A hora que você quiser, é só você dizer que vai. Deu liberdade, é um problema. Tchau, gente.